Cara, esse vídeo tem 73 mil visualizações. Eu fiz ele em 2012, no meu quarto, sem aparecer. Fiz com uma webcam simples, o microfone da própria webcam e a luz do meu quarto. E depois disso, por qualquer motivo que seja, eu simplesmente parei de postar. E o que eu acho mais loucura não é ter parado, é que quando eu começo a refletir para tentar entender, não teve um dia que eu simplesmente decidi e falei, vou parar. Ou teve alguma coisa que eu considerei um fracasso, teve algum problema. Não, eu simplesmente parei. E eu passei 14 anos assim, achando que eu tinha receio ou medo de começar. E aos 40 eu descobri que na real eu já tinha começado, já tinha dado certo. E eu fui embora, eu parei sem perceber. No dia 4 de maio de 2012 eu gravei um vídeo para um PS Vita, tutorialzinho básico. No 18 de maio eu gravei um outro passo a passo. 29 de junho eu gravei um vídeo instalando um SSD, 73 mil visualizações. Depois eu gravei um vídeo de um módulo RF, na época eu jogava, meu Xbox deu aquela luz vermelha, não me lembro como eu descobri, como resolver. Eu sei que eu comprei a peça e troquei, deu mais de 33 mil visualizações e 142 comentários. Fiz também um vídeo do Astro A50, um headset, era... Cara, um negócio assim surreal na época. Eu lembro que eu pedi pra uma tia que tava vindo dos Estados Unidos trazer pra mim. Criei o vídeo e tal, postei. Esse vídeo ele deu mais de 15 mil visualizações e 120 comentários. Isso aí. E no meio de tudo isso aí eu fui postando umas gameplays e tal. E somando tudo isso deu mais de 140 mil visualizações, alguma coisa assim. De um cara que começou sozinho, sem uma câmera específica, sem iluminação, sem microfone, sem nada. Só a cara e a coragem. Sem cara, porque eu não apareci. Tinha muita vergonha na época. E quando eu decidi voltar pro YouTube, eu escrevi um roteiro, né? Igual esse aqui, que vira e mexe eu bato o olho aqui pra tentar lembrar os pontos. E eu escrevi desse jeito aqui, cara. Ó, vou ler aqui. Por um tempo, meu sonho era ser youtuber, aqueles que fazem review de um monte de produto de tecnologia. Um sonho, hein, cara? Eu chamei isso daí de sonho. E na verdade eu era um deles, cara. Olha só, eu fiz um review de um SSD, de headset, produto de tecnologia. Arrumei lá o Xbox, fiz alguns vídeos de gameplays e tal. E eu escrevi 2 sonhos. Primeiro eu falava que o meu sonho era ser youtuber gamer e youtuber de tecnologia. Então assim, tinha 2 coisas, não sabia exatamente o que eu queria, ficava perdido porque eu não tinha consistência no canal. Eu tinha uma ideia, aparecia alguma coisa, quebrava alguma coisa em casa, eu fazia um vídeo. Quebrou o Xbox, faz um vídeo. Recebi o headset, vou fazer um vídeo. Que mais foi que eu fiz vídeo assim? O SSD. Eu pedi também na época, 2012, cara. Estamos falando de 2012, um SSD, não lembro quanto, mas era caríssimo. Mas a minha tia trouxe lá dos Estados Unidos. E cara, na real, assim, quando eu paro pra pensar que eu queria ser esses caras, eu já era esse cara. Eu era esse cara de alguém, saca? Quando você... eu tava olhando pro lugar errado, cara. Eu tava olhando só pra cima. Eu tava me medindo com uma régua que nem era minha. E eu esqueci de olhar pra baixo. Porque eu comecei a postar vídeo, por mais ruim que eles fossem, eu já tava caminhando, sabe? Tava postando um vídeo ali de tecnologia, 140 comentários, a galera que parou um tempo pra agradecer o vídeo do Xbox. Acho que foi um dos vídeos que a galera mais agradeceu, porque gerava um custo, né? Na época você mandava tudo lá pra Santa Efigênia, os caras cobravam um pouco mais caro. Enfim, eu olhando pra cima, só olhando pra cima, eu esqueci de olhar pra baixo, esqueci de olhar pra onde eu deveria ter olhado mesmo. Talvez isso me mantivesse no meu canal. E aí tem alguns detalhes aqui também que me fizeram parar, né? Não é só isso. Eu tive 73 mil visualizações em um vídeo, que é muita coisa, mais 15 mil no Astro, etc. Só que nada me remunerava. Cara, aquela cartinha do Ads, ela chegou um dia pra mim. Queria ter guardado essa carta, cara, pra poder mostrar um dia aqui. Mas ela chegou e que loucura, né? Mesmo assim, cara, eu acabei largando tudo porque esse tanto de visualização, ele foi ao longo de muito tempo. Não foi de uma vez, eu não viralizei, explodiu. Então isso daí não me gerava uma receita. Era coisa muito insignificante. E aí eu comecei a dar atenção para o que me pagava. E aí eu acabei largando, desistindo do canal e comecei a focar em outras coisas. Mas é loucura quando eu olho pra trás, né, e paro pra pensar. Minha cabeça sempre foi assim, sabe? Sempre fui buscando onde pagava mais e fui mudando. Hoje o meu canal ele é de audiovisual, né? Eu migrei, e eu vou contar essa história em algum outro vídeo,
mas em 2005 eu já trabalhava numa empresa, eu comecei lá como estagiário e eu trabalhei numa empresa que prestava suporte para uma placa que se chamava Liquid Edition da Pinnacle. Essa marca eu acho que ela nem existe mais, se eu não me engano ela foi comprada pela Avid. O que era? Era uma placa, a galera instalava essa placa no computador e no VHS. E aí você convertia a fita do VHS em DVD. Caramba, tô velho, cara. E eu prestava suporte pra isso, então tinha gente que não conseguia instalar no computador, tinha gente que queria saber como fazia edição, usando esse Liquid Edition. Era um software profissional, assim, absurdo. Mas enfim, e eu acabei saindo, cara, desse trabalho pra uma outra empresa, porque pagava mais. E aí um outro motivo também, cara, era porque hoje em dia a gente tem IA, né? Na época eu não tinha, e aí acabavam minhas ideias, acabavam os roteiros, eu falava, pô, vou gravar o quê? E fui deixando. Além do mais, sabe aquele negócio de comparação? Eu já tava fazendo vídeo, por pior que fosse, como eu disse, mas tava fazendo. Eu sempre gostei de tecnologia, eu assistia muito vídeo, muito review de uns produtos assim que eu falava, cara, como é que a galera tem dinheiro pra comprar esse tanto de produto pra ficar fazendo review? Ou como eles conseguiram que as empresas enviassem produtos pra eles? Eu não conseguia entender e eu comecei a me medir com isso daí e isso começou a me deixar chateado. Mas eu vacilei, por quê? Porque se eu tivesse olhado pra baixo, eu teria visto que muito provavelmente, enquanto eu tava olhando pra essa galera, pô, como é que essa galera, cara, queria ser essa galera, eu queria ser assim, queria ser assado. Muito provavelmente tinha alguém olhando pra mim, pô, como é que esse cara já tem SSD pra fazer isso? Como é que o cara já tem um Astro A50? Galera, tô falando de produtos aqui que na época eram caríssimos. E graças a Deus a minha tia trouxe de fora. Não foi barato, mas também não foi os preços daqui do Brasil. E aí, cara, quando eu parei pra olhar o meu canal, fazer uma análise lá, assim, uma análise mais superficial no sentido de, cara, como que eu parei esse canal? Como é que eu parei essa parada, mano? Por que eu larguei isso? Aí você vai lá, você vê 100 e poucos mil comentários, aliás, 100 e poucos mil views, tinha vídeo com mais de 140 comentários, a galera agradecendo e tal, e você fala, pô, por que eu larguei isso de lado? Hoje eu já não tô olhando dessa forma. O meu canal hoje, ele é de audiovisual, mas eu vou trazer temas diferentes como esse. Em algum momento eu vou falar duas coisas que eu vou fazer de vídeo assim que eu tenho já de pauta. É como que eu fiz a minha transição e por que eu fiz uma transição agora aos 40. Foi quando eu fiz a minha transição para o audiovisual. Eu tô no audiovisual muito, muito recente. É esse tipo de vídeo que eu quero postar, mas também, e talvez principalmente, é postar alguma coisa do meu trabalho, para que esse canal também seja uma vitrine, e postar coisas que vão ajudar alguém, que vão agregar na vida de alguém. Eu tenho alguns videozinhos aqui já de Premiere. Eu trabalho muito com podcast, né, e vídeo para YouTube. São vídeos um pouco mais longos, então eu tenho alguns vídeos ensinando como acelerar o processo, porque não é rápido, né? A gente tá falando de vídeo de 1h30, 2 horas. E também eu tirei aquela régua que eu falei, né? Tirei essa régua, obviamente a gente precisa buscar melhorar sempre, mas a gente não pode ficar se comparando e muito menos deixar que os equipamentos nos travem. Isso, cara, isso aconteceu comigo muito. Nossa, enrolação, cara. Não, preciso melhorar. Quando eu tiver equipamento X eu faço. Quando eu tiver equipamento Y eu faço. Não, cara, olha a iluminação dessa galera. Eu sou do audiovisual. Olha essa galera postando audiovisual. Não tem como. Eu vou passar vergonha. E, cara, eu tirei isso, parei. Porque, como eu disse, sempre tem alguém iniciando e querendo aprender. E às vezes, o que a gente já começou a criar, talvez ajude alguém que também tá no início, sabe? Então, eu deixei essa régua de lado e hoje eu gravo com o que eu tenho. Eu tenho uma iluminação boa de um Amaran que sobrou aqui, porque logo que eu entrei no audiovisual eu comecei a gravar, captar, né? Mas hoje eu não tô captando mais, a luz ficou aqui, o microfone também ficou aqui, e só que a câmera eu vendi. E hoje eu uso o que eu tenho, que é o iPhone. E aí tem umas iluminaçãozinha atrás e tal, enfim, mas a gente não pode deixar isso travar a gente, não, porque senão a gente não sai do lugar, cara, a gente não evolui. O que eu quero deixar aqui de reflexão, além de tudo isso, é que talvez a pergunta que a gente não se deve fazer é quando eu vou começar, se eu devo começar. A pergunta que eu acho que a gente deve fazer mesmo é contra quem a gente está se medindo. Será que eu estou olhando para o lugar errado? Será que eu não deveria olhar para mim mesmo e buscar a minha própria evolução em tudo, como pessoa, na vida profissional, etc. Não quero ficar divagando aqui também não, e não quero dar uma de coach. E é isso, galera. Meu nome é Rodrigo, isso aqui é o Estúdio Bradox. Mais pra frente eu conto por que Estúdio Bradox e também vou contar sobre a minha transição de carreira aos 40. Eu tô me divertindo, tô curtindo demais essa nova fase e eu quero compartilhar isso com vocês, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, tchau!